Boa noite a todos. Verificada a presença dos vereadores e havendo o número regimental, em nome de Deus declaro aberta a segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Careaçu. Agradeço a presença dos parlamentares, do público e daqueles que acompanham nossa transmissão pelo Facebook. Iniciando a matéria do expediente, peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura da ata da primeira reunião ordinária e terceira reunião extraordinária. A ata da primeira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Careaçu, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas do dia 19 de fevereiro do ano de 2024, na sala de sessões da Câmara Municipal de Careaçu, situada na rua José Joaquim Gouveia, número 67, sob a presidência ad hoc da senhora vice-presidente, vereadora Benilda de Mello Azevedo, reuniram-se os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Careaçu. Inicialmente, a senhora presidente pediu à secretária da mesa diretora, senhora vereadora Karen de Campos Maia, que procedesse à verificação da presença dos senhores vereadores, na qual constatou a presença de 8: Benilda de Mello Azevedo, Gabriel Vitor Almeida dos Santos, Geisa Gisele Siqueira Ferreira dos Reis, José Chamir de Oliveira, Karen de Campos Maia, Luciana Aparecido Ribeiro, Luciano Valdeci dos Santos e Maurício Max Wesley da Fonseca. A senhora presidente, vereadora Bruna Pereira, não pôde comparecer nessa sessão por motivos de saúde, sendo sua ausência justificada e acolhida pelo plenário. Tendo verificado a presença da edilidade, a senhora presidente, vereadora Benilda, em nome de Deus, declarou aberta a reunião. Agradeceu a presença de todos e pediu à senhora secretária que fizesse a leitura da matéria do expediente, a ata da primeira e segunda reunião extraordinária. E após a leitura, a senhora presidente submeteu as atas a turno único, discussão e votação e foram aprovadas por todos os vereadores sem ressalva. Continuando com a matéria do expediente, a senhora secretária fez a leitura do expediente do Executivo, ofício número 11 de 2024, informando o veto ao projeto de lei número 27 de 2023, que cria o programa Espaço Fim de Semana e das outras providências. Ofício número 22 de 2024, que encaminha com um pedido de urgência e realização de uma reunião extraordinária para deliberação. O projeto de lei número 3 de 2024, que fixa o piso salarial dos agentes comunitários da saúde e dos agentes de combate de endemias, nos termos da portaria número 3086, de 19 de janeiro de 2024, e das outras providências, que está sendo distribuída às comissões nessa sessão. Expediente de terceiros, requerimento para a Tribuna Livre do Cidadão, expediente do Legislativo, indicação número 1 de 2024, requerimentos número 1, 2, 3, 4 e 5, com pedidos de informações ao Executivo, projeto de lei número 4 de 2023, que autoriza a recomposição do subsídio dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais do município de Careaçu e das outras providências, e projeto de lei número 5 de 2023, que concede revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal de Careaçu e das outras providências. Os projetos são de iniciativa da mesa diretora e estão sendo distribuídos às comissões nessa sessão com pedido de urgência. Antes de conceder a palavra, a senhora presidente deixou convocada a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final para analisar o veto encaminhado pelo Executivo. A senhora presidente vereadora Benilda concedeu então a palavra aos vereadores para comentar a matéria do expediente ou outros assuntos de interesse público. E, neste momento, houve uma conversa informal entre os presentes, sendo solicitado alguns ofícios pelos parlamentares que serão encaminhados ao Executivo para providências. Neste momento, a senhora secretária vereadora Karen pediu a palavra como presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças Públicas e, em nome da comissão, solicitou que seja oficiado o Executivo para que encaminhe o impacto orçamentário financeiro do projeto de lei número 24 de 2023,
que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo na modalidade de medida socioeducativa em meio aberto de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade, destinado a adolescente que pratique ato infracional ao município de Cariaçu e das outras providências, que essa está em apreciação nesta casa, sendo que o impacto é um documento essencial em projetos dessa natureza, para que então possamos dar prosseguimento às demais fases do processo legislativo. Continuando, a senhora presidente passou para a tribuna livre do cidadão e convidou o senhor Everton Júnior de Carvalho para que fizesse o uso da palavra, advertindo-o do tempo regimental de 15 minutos. O senhor Everton ocupou a tribuna e cobrou dos vereadores maior empenho e fiscalização das obras públicas realizadas pelo Executivo e uma prestação de contas dos recursos aplicados na obra de revitalização da rua Raul Pereira Pinto, sendo que seu maior questionamento foi se o valor constante na placa fixada no local corresponde ao que foi efetivamente aplicado na obra. A senhora presidente agradeceu a presença do senhor Everton em nossa sessão e informou que, como aqui no Poder Legislativo não dispomos das informações acerca das obras públicas, encaminharemos um ofício ao Executivo com todos os questionamentos feitos em plenário, solicitando que sejam enviados o mais breve possível para que possamos apresentar essas informações, não somente ao senhor Everton, mas também a toda a população. Passando para a ordem do dia, a senhora presidente vereadora Benilda submeteu a turno único, discussão e votação um pedido de urgência para os projetos de lei número 3, 4 e 5 de 2024, sendo os pedidos aprovados pelo plenário para os 3 projetos. A senhora presidente informou que, diante do resultado da votação, fica o plenário convocado para uma reunião extraordinária logo após essa sessão, devendo as comissões se reunirem para emissão de parecer. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente Benilda de Mello Azevedo agradeceu a presença de todos e declarou encerrada essa sessão. E eu, Karen de Campos Maia, vereadora secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Cariaçu, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela senhora presidente e demais vereadores. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2024. Está em discussão a ata das sessões anteriores. Vereadora Benilda? Perdão, tem mais uma ata para ser lida. Tem mais uma. A ata da terceira reunião extraordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cariaçu, Estado de Minas Gerais. Às 20 horas do dia 19 de fevereiro do ano de 2024, no plenário da Câmara Municipal, situado na Avenida Fernão Dias, número 1500, sob a presidência da senhora vereadora Benilda de Mello Azevedo, reuniram-se os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Cariaçu. Primeiramente, a senhora presidente pediu à secretária da mesa diretora, senhora vereadora Karen de Campos Maia, que procedesse à verificação da presença dos senhores vereadores, na qual constatou a presença de 8. Benilda de Mello Azevedo, Gabriel Vitor Almeida dos Santos, Geisa Gisele Siqueira Ferreira dos Reis, José Chamir de Oliveira, Karen de Campos Maia, Luciana Aparecido Ribeiro, Luciano Valdecir dos Santos e Maurício Max Wesley da Fonseca. A senhora presidente vereadora Bruna Pereira não pôde comparecer nessa sessão por motivos de saúde, sendo sua ausência justificada e acolhida pelo plenário. Tendo verificado a presença da edilidade, a senhora presidente, em nome de Deus, declarou aberta a reunião e agradeceu a presença de todos. Informou que, excepcionalmente, a ata da sessão anterior será deliberada na próxima reunião, juntamente com a ata dessa sessão extraordinária. Em seguida, a senhora presidente passou para a ordem do dia e submeteu a turno único, discussão e votação, o projeto de lei número 3 de 2024, que fixa o piso salarial dos agentes comunitários da saúde e dos agentes de combate a endemias, nos termos da portaria número 3.086, de 19 de janeiro de 2024, e das outras providências, que foi aprovado pelos vereadores. Ato contínuo, a senhora presidente submeteu a turno único, discussão e votação, o projeto de lei número 4 de 2023, que autoriza a recomposição do subsídio dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais do município de Cariaçu e das outras providências, que foi aprovado por todos os vereadores. Por fim,
Foi também submetido a turno único, discussão e votação, o projeto de lei número 5 de 2023, que concede revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal de Cariaçu e das outras providências, que foi aprovado pelos vereadores. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente vereadora Benilda de Mello Azevedo agradeceu a presença de todos e declarou encerrada essa sessão. E eu, Karen de Campos Maia, vereadora secretária da mesa da Câmara Municipal de Cariaçu, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela senhora presidente e demais vereadores. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2024. Agora sim está em discussão as sessões anteriores. Vereadora Benilda, De acordo. vereador Chamir, De acordo. Geisa, De acordo. Gabriel, De acordo. Max, De acordo. Luciano Dudu, De acordo. Luciano Fio, De acordo. Karen. De acordo. Agora está em única votação a ata das sessões anteriores. Vereadora Benilda, Aprovado. Chamir, Aprovado. Geisa, Aprovado. Gabriel, Aprovado. Max, Aprovado. Luciano Dudu, Aprovado. Luciano Fio, Aprovado. Karen. Aprovado. Então, ficam aprovadas as atas das sessões anteriores, sem ressalva. Peço à senhora secretária que continue a leitura da matéria do expediente. Expediente do Executivo. Encaminha Vossa Excelência os projetos de lei que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 1.657, de 23 de março de 2023, e das outras providências. Diante do que contamos com a colaboração dos nobres vereadores dessa honrada Casa das Leis, para a realização de uma reunião extraordinária para aprovação do presente projeto de lei, regime da urgência urgentíssima, em única votação com a dispensa dos interstícios regimentais para aprovação dos projetos de leis em questão. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar a Vossa Excelência nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Tovar dos Santos Barroso, Prefeito Municipal. Encaminha a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei, que dispõe sobre o piso salarial do magistério e das outras providências. Diante do que contamos com a colaboração dos nobres vereadores dessa honrada Casa das Leis para aprovação do projeto de lei em questão. Aproveitamos o ensejo e encaminho o impacto financeiro referente ao projeto de lei que prorroga o prazo para repasse ao Hospital de Mirim. Sem mais para o momento, Tovar dos Santos Barroso. Expediente do Legislativo. Requerimento número 6 de 2024. O vereador que este subscreve, após aprovação pelo plenário, com fulcro no artigo 20, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, vem requerer que seja oficiado por Poder Executivo para que, dentro do prazo legal sobre as penas da lei, apresente informações quanto à questão de constante falta de água potável no bairro do Brejão, município de Cariaçu. Apresentar o requerimento, tendo em vista que a população relata que todo o bairro está sendo prejudicado, pois a responsável pela distribuição sempre foi a prefeitura, e a população há tempos vem pedindo atitudes do executivo e legislativo, devido à constante falta de água e o aumento da população local, sem o proporcional aumento da distribuição, sendo solicitada ainda uma fiscalização maior e que também seja verificada a oscilação e a qualidade na distribuição de água. Aproveito o ensejo para externar meus sinceros votos de apreço e consideração. Vereador Gabriel Vitor Almeida dos Santos. Indicação número 2, de 1º de março de 2024. Indicar ao senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, seja viabilizada a coleta de lixo nos bairros Residencial Nova Cariaçu, Jardim do Vale e outras localizadas acima da rodoviária. Atendendo ao pedido dos moradores dos referidos bairros, encaminha a presente indicação para que a coleta de lixo nesses bairros seja feita diariamente,
pois atualmente ela ocorre 3 vezes na semana. Porém, com o crescimento populacional dos bairros, a demanda está ficando maior, necessitando que seja feita com maior frequência. Antes de ser realizado este pedido, seria necessário analisar a demanda de serviços dos coletores, uma vez que sabemos o quanto eles trabalham no dia a dia. E para aumentar o serviço, devemos primeiro analisar e fazer a melhor adaptação. Minha sugestão é que seja feita uma reunião com funcionários e moradores para debater sugestões de melhoria dessa questão. As opções de início seriam colocar mais funcionários, utilizar os dois caminhões ou alguma outra ideia que melhor resolva essa questão. Ficamos à disposição para debater e verificar a melhor opção. Vereador Gabriel Vitor Almeida dos Santos. Antes de conceder a palavra, eu gostaria de informar, né, aos presentes aqui, no caso o senhor Wagner, né, que está presente aqui na nossa reunião, e todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, que a Câmara, né, já encaminhou ao Executivo um ofício em nome de todos os vereadores, solicitando o envio do projeto de lei que concede, né, a recomposição salarial dos servidores do Executivo Municipal, que até o momento não chegou aqui para nós. A adequação do piso dos profissionais do magistério e também o reajuste do cartão alimentação, que desde que foi instituído não sofreu nenhum reajuste, né? O projeto de lei do piso do magistério foi enviado, então ele está sendo distribuído hoje, né, nesta reunião, e nós contamos com o Executivo para atender ao nosso pedido e encaminhar também os demais projetos que foram solicitados, né, visto que o prazo para a votação está bem em cima. Então, eu aproveito para informar também a todos, né, os assuntos que foram apresentados na sessão anterior, eles foram encaminhados via ofício ao Executivo e estamos aguardando o envio das respostas no prazo legal para apresentar à população, né? No caso do senhor Everton, que esteve aqui na reunião anterior, né, fez o uso da tribuna, mas, infelizmente, nós ainda não recebemos uma resposta para estar encaminhando para ele. Então, concedo agora a palavra aos vereadores para que comentem, né, algum assunto da matéria do expediente ou assunto de interesse público. Vereadora Benilda. Pela ordem, senhora presidente. Em nome da Comissão de Constituição e Justiça, eu gostaria de solicitar que o projeto de lei do piso do magistério seja apreciado em regime de urgência, considerando que nossos profissionais do magistério já estão há tempos aguardando pela regularização do piso. Obrigada. Ok, será concedido. Vereador Chamir. Boa noite a todos, nobres colegas aqui, a mesa diretora, os funcionários que aqui estão com a gente mais essa reunião. O senhor Wagner, que sempre está conosco aqui acompanhando as matérias de cada reunião. Também aqueles que nos acompanham pelo Facebook, principalmente da zona rural. Eu gostaria de estar aqui destacando esse trabalho que vem sendo, essa parceria com esse hospital lá de Poço Fundo, que é um convênio que tenha junto com o nosso município, onde o Executivo, junto com a Secretaria de Saúde, o senhor Eugênio Ribeiro Netinho, que vem trazendo para os nossos pacientes cirurgias que venha abrindo espaço, porque em outros, principalmente no hospital de Pouso Alegre, como há muita pouca vaga para esses municípios, né, que é muito assistido por aquele hospital, então surgiu essa oportunidade lá da cidade de Poço Fundo, onde a prefeitura faz um repasse no valor de 5.200, que vem sendo bom aqui para o nosso município. Então, que foi aprovado por essa Câmara, pela primeira vez que mandou aqui, foi aprovado 100%, porque é uma coisa bem viável para o nosso município. Então, que continua até no final desse mandato, e, se Deus quiser, os mandatos próximos de outra legislatura, para que o nosso assistido tenha sido beneficiado. Só isso, senhor presidente. Chamir, 5.200 por mês. É 5, corrigindo aqui com a nobre colega
Benildo destacou, é 5.200 um mês. É. Obrigado. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas, aos público que nos acompanha pelas redes sociais, ao público presente na presença do senhor Wagner, aos funcionários dessa casa. Como o nobre colega Chamir já destacou, né, a PL número 6, projeto de lei sobre o recurso financeiro de 5.200 para o Hospital de Mirim, né, que é destinado, uma parceria com o Hospital de Poço Fundo, e outras reuniões já foram levantada essa questão, né, de muitas pessoas estar realizando cirurgia. Essa parceria tem atendido muito as pessoas na nossa cidade em cirurgia e procedimentos de alta complexidade. Sobre o PL 7 também, do piso nacional dos professores, o piso salarial do magistério, né, é uma adequação que está fazendo para deixar o piso no valor da legislação em vigor. Em relação aos lotes vazios do nosso município, senhora presidente, eu solicito que encaminhe um ofício para o executivo, porque a gente está vendo aí, né, nas redes sociais, no jornal, o número elevado de casos de dengue. A gente já sabe que teve esses dias, né, acho que foi sábado passado, se eu não esteja enganado, o mutirão da dengue, mas a gente precisa da colaboração dos proprietários dos lotes, né? Que tem que ser cobrado, exigido, né? Essa limpeza desses lotes. E não só os casos de dengue, né? Antes da reunião, a nobre colega Karen, né, também comentou, e eu também vi, muitos moradores falando sobre a procriação de escorpiões no nosso município. Então, relatos que a gente ouve, essa história não é de hoje, mas todo cuidado é sempre bem-vindo, né? As limpezas dos lotes vazios. Então, a prefeitura precisa notificar, dar uma atenção especial nesse sentido. Em relação ao requerimento número 6 do nobre colega Gabriel, essa situação da água, nobre colega Max, Gabriel, principalmente, né, na zona rural, a gente ouve muito e não é um projeto que está em pauta hoje. É um projeto que vem em pauta desde o nosso primeiro mandato, né, do primeiro ano de mandato. Então, assim, também precisamos cobrar da prefeitura uma fiscalização, uma solução para esse problema que está se persistindo há muitos anos. Então, não é justo, né? A gente sabe que a água é fundamental. Então, não é certo esses moradores estarem lá na zona rural e com esse prejuízo total. Sem água, certo? Só isso, nobre colega. Vereador Gabriel. Cumprimento aos nobres colegas, vereadores. Cumprimento a todos, né, que nos acompanham nessa reunião dessa noite. Começar hoje falando sobre esse último final de semana, que o projeto de futebol, né, lá do campo, do RA Soccer, né, o projeto RA Soccer, esteve em Cachoeira de Minas, né, onde foi levado algumas categorias para jogarem lá e teve viagem de meninos, né, de primeira viagem que foram jogar nesse amistoso em Cachoeira de Minas, uma experiência incrível, né? Foi passado, né, o que os meninos sentiram, a emoção, e a gente valorizar, né, cada vez mais esses projetos, né, esportivos que ajudam, né, esses meninos a ter uma oportunidade de enxergar novos ares, né, não somente caminhos errados. E o nosso município esteja investindo cada vez mais, né, na melhoria e em novos projetos, né, assim como o vôlei também, né, que teve o Grand Prix de vôlei, teve um torneio, né, com os meninos no domingo também. Então, que o município, né, o poder executivo principalmente, que age no investimento, que continue investindo e investindo cada vez mais, né, para que esses projetos continuem e cresçam e fortaleçam para não regredir.
Sobre a indicação que eu comentei, né, que eu fiz essa noite aqui, sobre a coleta de lixo nos bairros, né, acima da rodoviária, é um pedido dos moradores, né, eles fizeram, eles procuraram, né, e tem um grupo lá desse bairro lá em cima, então eles pediram para estar fazendo essa melhoria. E a gente, como eu solicitei aqui, né, não é um pedido e simplesmente fazendo. A gente tem que pensar nos trabalhadores também que vão fazer esse serviço, né, que vai ser uma demanda grande, aumentar o serviço deles. Então, a indicação mesmo fala, né, que antes de qualquer atitude a gente analisar a melhor forma de ser feito. Sobre o requerimento, né, a Geisa acabou de comentar sobre uma resposta do Poço Artesiano lá no bairro do Brejão, né, um pedido constante nosso aqui. O Max presente lá, né, vive essa situação. Nossos familiares estão lá, né, a gente recebe mensagens, cada um aqui recebe mensagem, né, pedindo sobre essa melhoria, né, a gente está sempre pedindo, e infelizmente a gente não pode pegar e fazer, né, infelizmente a gente acompanhou a questão do hidrômetro, né, Marcos, que ia ser implantado, fez o levantamento, mas nada foi feito. A fiscalização, né, que poderia ser maior lá, não há também. E a demanda, né, a análise de demanda de distribuição de água que poderia ter também, né, como aumentou muitos moradores, sabemos que vieram, né, muitas pessoas de fora lá, mas havia um equilíbrio, né, nessa distribuição, necessidade de algum poço a mais ou alguma atitude ser feita. Vamos ver o que vai ser de resposta para nós. E uma questão que eu queria abordar essa noite, né, juntamente com esse requerimento, é o que dependeu da Câmara Municipal, né. Primeiramente eu parabenizo os idealizadores, né, a nossa presidente Karen, que passou para a gente, que correu atrás, né, da Praça da Obra, começou, né, o maquinário entrou. Eu estou abordando, né, sobre isso porque é uma coisa que a Câmara pôde fazer independente de poder executivo, né, e está acontecendo. Se todos acompanharem nosso trabalho, né, o que não depende de poder executivo, se depender só da gente, a gente pega e faz. Isso aí é um alerta, né, para as pessoas observarem, né, o que é responsabilidade do vereador, o que é responsabilidade do prefeito, e assim você tirar as conclusões, né, sobre nosso trabalho, né, como representante da população de Cariaçu. Só isso, presidente. Vereador Max. Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Aos demais colegas da casa, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Bom, senhora presidente, como todos mencionados sobre o requerimento do nobre colega Gabriel, realmente a gente vem os 3 últimos anos da gestão brigando essa questão de água e a gente sabe como é crítico, né? Acredito eu que quando foi feito o poço lá, esse poço era para abastecer simplesmente 30 casas. Então hoje estende o bairro inteiro. Então hoje eu vejo que às vezes não tem controle, porque se a pessoa chega lá, acredito eu que tem que chegar, vir na prefeitura, abrir uma ordem de serviço, pedir, né, para que seja colocada água em tal lote ou em tal residência. Simplesmente a pessoa chega lá, fura a rede, pega a água e coloca, e na prefeitura acredito que não vem. Então eu acho que tem que ser como a Copasa, tem que chegar, fazer o pedido da água, esse pedido ser passado para a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obra ir lá e levar essa água até na divisa, né? E do lote para dentro é a responsabilidade do proprietário. E nisso, como o nobre colega Gabriel falou, como todos falam, tem um controle, né? Que se o poço foi feito para 30 casas, hoje acredito eu que o poço lá abastece na faixa de 100 casas mais ou menos. E a gente sabe que não dá conta. Hoje lá, eu posso deixar vocês cientes disso, o que acontece? Hoje lá tem 2 registros, da parte de cima e a parte de baixo. Quando os registros ficam todos 2 abertos, a água abastece simplesmente como foi instalado o poço. Simplesmente as casas próximas da caixa. Aí, as casas que estão mais retiradas,
não chega água, porque não tem a pressão para poder empurrar a água até as casas mais longe. Aí o que foi passado? Hoje eu vejo o que acontece lá, fecha o registro de cima para abastecer o pessoal de baixo. Todos têm caixa, vai encher o reservatório e depois do meio-dia, da 1h da tarde, abre o registro de cima para poder ir água para cima. Então isso é muito desgastante. E acredito eu que não vai, isso foi o senhor Ibrahim que conversou comigo. Hoje quem faz isso lá é o Gil. Sei, o Gabriel conhece o Gil, né? Eu acho que vocês todos conhecem. Ele faz isso para poder ajudar. E simplesmente, como o Gabriel falou, tem moradores que reclamam que quer água direto e a gente sabe que não consegue. Até, não sei se vocês viram no Face, um dia, né, uma senhora lá fez uma live falando que antes não tinha vereador, o bairro era melhor, né? Então, acredito eu que era melhor por quê? Porque ela, como ela mora próximo do poço, ela tinha água direto. Por quê? Porque o poço foi feito para 30 casas e ela estava dentro dessas 30 casas. Então, não faltava. Como a gente entrou lá, ficava em cima e a gente via a desigualdade, porque todos queriam água. E não teve esse controle, todo mundo pegou água, o bairro inteiro. Aí a solução que a gente vê é fazer esses controles para todos terem água. Então foi nesse caso que ela falou que o bairro, quando não tinha vereador, era melhor. Por quê? Porque a gente cobra, a gente quer que todos tenham água. Se não fosse para todos ter água, então eu acho que o executivo tinha que ter falado assim, ó, o poço hoje foi feito para as 30 casas. O que a gente pode fazer? A gente pode correr atrás de uma verba de um deputado, a gente pode fazer um planejamento e furar um outro poço. Aí a gente atende vocês. Mas agora não, agora todo mundo pega água. Aí o pessoal que mora perto da caixa, perto do poço não tem água, o pessoal que mora distante não tem água, e vira aquele disse-me disse que não tem água, que não sei o que. Ontem mesmo eu estava aqui num retiro aqui na igreja aqui, e não podia olhar o WhatsApp, né? Não mexia no celular. A hora que eu saí, que eu vi, tinha umas 10 mensagens. Estamos sem água, estamos sem água. E vocês não sabem como que é desgastante para a gente, né? Então, acredito que esse requerimento vá para o Executivo e a gente espera, né, uma resposta, e uma resposta convincente, né, para que possa ser solucionado o problema. Eu acredito, com o dia a dia meu lá no bairro, vendo, para solucionar o problema, é só mais um poço e repartir o bairro em dois. O setor A e o setor B. Um poço abastece um lado, outro poço abastece outro, que vai resolver o problema. Se não fazer outro poço, não resolve o problema. A gente vai arrastar isso daí como para a próxima legislatura, para o próximo gestor, e vai se arrastando. Então, acredito eu que a gente tinha que correr atrás de um deputado para tentar fazer mais um poço no bairro. Né? Vamos esperar a resposta desse requerimento, que poderia vir dessa forma, né? Com essa análise, né? Porque realmente é muito complicado. Falando sobre outros assuntos, senhora presidente, hoje moradores do bairro do Cafundó, o pessoal que utiliza a estrada lá, pediram para que faça o conserto, né, para arrumar a estrada depois da igreja do Cafundó, sentido à cidade de Santa Rita, onde faz a divisa dos municípios. Diz que a estrada lá está precária, os moradores e também os usuários da estrada me ligaram falando sobre isso. Aí pedi ao secretário de obras que possa dar uma olhada, se não me engano a máquina está próximo lá, a máquina está lá no bairro das Postas, para que estenda até lá no bairro do Cafundó para estar vendo esse setor. O pessoal do Córrego Fundo também me ligou, pedindo para que seja colocado fresa nas ruas, onde está com vários buracos. E realmente eles mandaram foto, filmaram, até eu vou repassar essas fotos para o secretário de obra, vou repassar para o prefeito também, para o senhor Tovar, para se há possibilidade de mandar os caminhões de fresas nessas ruas lá. E gostaria também, senhora presidente, de falar em questão, a farmacinha popular. Hoje a gente, no município, a gente conta com a farmácia popular do município, né, que é da prefeitura. E a gente sabe que tem um programa, farmácia popular, que as farmácias particulares podem credenciar para prestar serviço para a farmácia popular. Então, às vezes, não tem um medicamento na farmacinha da prefeitura, pode ir numa farmácia particular que vai ter. Vários moradores questionaram isso comigo sobre essa questão, porque
Bela Vista tem, na Tércia, Heliodora, toda a cidade tem. Então, eu conversei com o deputado estadual, Carlos Arantes, conversei também com o deputado federal, Emidinho Madeira, para que possa intervir para ajudar o município, né, o deputado estadual, juntamente na Secretaria de Estado, de Saúde do Estado, e o federal, para fazer esses ofícios chegarem até a Secretaria lá em Brasília, para que possa a gente ser contemplado, porque hoje a gente procurou saber, o município não tem adesão à farmácia popular. O proprietário da farmácia particular pode tentar credenciar, mas não, Cariaçu hoje não é contemplado, só é contemplado com a farmacinha do município. Então hoje a gente tem várias farmácias, né, particulares na cidade que poderia prestar esse serviço como popular. E a gente sabe que se acontecer isso, vai desafogar um pouco a farmacinha lá em cima, que é o da prefeitura. Então, eu já estou intervindo juntamente com os deputados estadual e federal e pedir também que o executivo faça um ofício sobre essa questão, para que a gente consiga prestar contas em alguma farmácia particular que queira, que eu acredito que tem farmácia que quer fazer parte desse programa, e para que Cariaçu possa entrar nesse programa Farmácia Popular, mas sendo prestado nas farmácias particulares do município, onde que às vezes moradores vão até Pouso Alegre para poder retirar o medicamento, ou Bela Vista, vários já me relataram isso. A senhora presidente hoje que trabalha na farmacinha popular pode ter alguma informação também sobre isso, porque o município não é contemplado, né, com as farmácias particulares, mas seria uma boa para o nosso município. Então, espero que os deputados nos ajudem, como vem nos ajudando, a intervir. Até eu conversei com o Otávio, que é o assessor do Carlos Arantes, ele falou para mim que na semana que vem estará indo para Brasília, que é para fazer o ofício, né, encaminhando para o Carlos Arantes, que é o deputado estadual, e ele vai levar também, vai protocolar isso lá em Brasília, para tentar ajudar a gente aqui. É só isso, senhora presidente. Vereador Luciano Dudu. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, meu colega. Senhora presidente, eu queria falar sobre uma indicação que eu fiz ali perto do hospital, na rua, da Rua da Caixa, certo? Aí ela falou, ela até me procurando da semana passada, procurou eu que ela ia falar com o Ibrahim pôr uma placa lá para proibir para passar caminhão, porque o caminhão passou de novo lá, arrancou tudo de novo lá, e ela queria passar uma placa lá para não trafegar caminhão naquela rua do meio, do hospital lá. Do fundo lá. A gente vai estar verificando, né? Encaminhando junto no ofício que vai com os pedidos. Pode ser dessa forma? Pode. A gente pede, né, Cris, a solicitação, tá? Para que eles possam estar vendo, viabilizando, tá ok? Só aí? Boa noite. Ok. Luciano Fio. Boa noite, presidente, aos novos Boa colegas, noite. ao público presente, nosso amigo Wagner, né? Então, hoje eu fui procurado lá pela... igual nós estava conversando já hoje lá pela distrito lá que está muito escuro mesmo. E para ver se pode reforçar algum pedido lá para o executivo, pra ver o que pode ser feito lá, porque à noite lá tá tendo muita mulher trabalhando lá agora. Aí foi um pedido lá da turma lá das mulheres lá para ver se nós poderia interferir, pedindo pro executivo lá se podia iluminar lá para eles lá, né? Eu sei que é uma obra cara, mas só que tem que ser feito, né? E dar uma reforçada lá no distrito lá, dar uma limpada, porque estão pedindo lá também. E hoje também vai ser votada a urgência do piso salarial dos professores, né, dos magistérios. E eu também gostaria de encaminhar alguma coisa lá para o executivo, que ele possa olhar para outras classes também, né? Tipo os braçal, os motoristas, porque eles também tá muito defasado o salário deles também. Aí como as professoras merece, aí os braçal também, os motoristas também merecem também, né? Aí porque o executivo lá dá uma olhada com carinho pra gente lá, pra
dar uma melhorada no piso salarial nosso também e dos braçal. Como já melhorou o piso salarial dos enfermeiros, lá dos agentes da saúde, que ele possa dar uma olhada para nós também. Só isso, presidente. Ok. Vereadora Karen. Boa noite, nobres colegas. Gostaria, senhora presidente, de estar pedindo para que a gente marque uma reunião com o executivo, com todos os vereadores, né, para esse primeiro quadrimestre do ano, né, que a gente ainda não reuniu com ele, para a gente estar levando todos esses assuntos que foram levantados aqui na nossa reunião. Todos eles, né, são de extrema relevância. Então, a gente podia estar agendando uma reunião para estar conversando com ele pessoalmente. Sobre a infraestrutura do Distrito Industrial, isso é um pedido nosso desde quando nós iniciamos a gestão. Inclusive, na última reunião que a gente teve com o Executivo, segundo ele, estaria vindo uma verba para o município para a infraestrutura e poderia estar sendo utilizado lá no Distrito Industrial. Então, a gente tem que tá vendo se essa verba ela vai vir, quando vai vir, se tem a possibilidade de estar fazendo a iluminação e toda a parte de infraestrutura do Distrito Industrial, que está precário, né? Todos nós sabemos que está precário lá. Só para completar a fala do nobre colega vereador, todos os PIS que a gente votou aqui foi por lei federal. Infelizmente, né? Até hoje a gente não conseguiu, né, tá votando o piso de uma classe que não seja por obrigatoriedade, né? Que o piso do magistério, ele é lei federal, é obrigatório fazê-lo, né? O piso dos agentes de saúde, de endemia, também é obrigatório fazê-lo, né? Então, infelizmente, até hoje não chegou na casa nenhum piso, assim, enquanto nós, né, estamos aqui, piso que seja de autoria do executivo, né, infelizmente. Mas não só os braçais, os motoristas, né, todas as classes estão com o salário defasado e precisam, assim, né, estar vendo para estar fazendo a recomposição. Quero comentar também que, né, hoje, né, foi hoje que iniciou, senhora presidente, o terreno está fazendo, né? Todos viram, né? Que foi feito, como o nobre colega vereador comentou, né? Hoje o terreno foi planejado e, se Deus quiser, os vereadores vão poder estar entregando, né? Na nossa gestão, a praça, né? Para o nosso município, se Deus quiser. Quero comentar também que a gente fez, né? A gente votou para estar renovando o convênio com o Hospital de Poço Fundo, o Hospital de Mirim. Eu acho muito importante para ajudar, né, o nosso município, mas quero que seja encaminhado um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, que agora, com a renovação do convênio do hospital, peça que o hospital dê uma maior atenção ao serviço de ortopedia. Porque a gente tem muita reclamação dos pacientes que fazem a cirurgia ortopédica e não conseguem um retorno, né? Muitos pacientes nossos que fizeram cirurgias ortopédicas não conseguiram o retorno da cirurgia. Então, assim, a gente renova o convênio, mas a gente tem que exigir um serviço de excelência, né? Porque eu tenho muitos pacientes na fisioterapia que tiveram que pagar a consulta particular dos médicos que fizeram a cirurgia, né? Tiveram que pagar em Varginha, em Pouso Alegre, porque não conseguiram o retorno da cirurgia. E não sei nos outros setores, eu falo, né, sobre a ortopedia, porque é o que eu vivencio todos os dias. A gente não está conseguindo também cirurgias ortopédicas, estão paradas, cirurgias de ombro, cirurgia de joelho, a gente não está conseguindo no hospital de Jimirim. Então, e as que fizeram não conseguiram retorno. Então, assim, a gente renova o convênio, mas que seja encaminhado um ofício dos vereadores, senhora presidente, para que a Secretaria de Saúde cobre, né, do hospital uma maior atenção e agilidade, né, nos retornos cirúrgicos e nas cirurgias ortopédicas.
certo? Então, era o que eu queria comentar hoje. Boa noite. Pela ordem, senhora presidente. Pois não? Eu gostaria de falar também que a gente fez o ofício sobre o asfalto da Penha e os buracos que está ocasionando. Esse final de semana, sexta-feira, o pessoal já estava fazendo a manutenção dos trechos lá. Então a gente até mandou um ofício para o executivo e foi atendido que o pessoal da empresa estava lá, já fez um pedaço que estava se soltando, ainda falta um pedaço, mas já é um bom sinal que já começaram a estar fazendo a manutenção onde que estava com problema. É só isso, senhora presidente. Ok. Então, né, Cris, colocar a solicitação da Karen, né, no ofício que vai ser enviado ao executivo, né? Então, mais uma vez, né, boa noite aos meus nobres colegas, ao público aqui presente, né, ao senhor Wagner, aos funcionários desta casa, ao público que nos acompanha, né, pelas redes sociais. Então, o que a gente tem visto aqui, infelizmente, são inúmeros pedidos e nenhuma solução, né? A gente está vivenciando isso, como a nobre colega Geisa falou, desde 2021, quando a gente entrou nesta casa, né? Inúmeros pedidos e, infelizmente, poucos são atendidos, né? Então, como, por exemplo, a gente viu lá na praça um ônibus novinho que chegou lá, mas a gente tem muitas reclamações, né, às vezes com relação ao transporte. Já falei com o senhor secretário, o senhor Sérgio, né, que também é responsável pelo transporte, sobre a questão do transporte das crianças do bairro da Cooperativa, que estão cobrando, acho que já cobraram todos os vereadores aqui, e eu não sei por qual motivo não tem a disponibilidade desse transporte ali. Sendo que a distância realmente do pessoal lá do bairro da Cooperativa, tem gente que mora lá na entrada lá da cidade, né, tem que se deslocar até aqui no grupo, no caso que é a escola que ficaria mais longe para eles, e eu não sei qual que é o problema em transportar essas crianças ali, qual o tempo que não tem, qual o motorista que não tem. Então, mais uma vez, né, o ônibus chegou lá, todo mundo aplaudiu, mas infelizmente recebi várias cobranças sobre essa questão, porque eu moro no bairro lá, né? Então, o pessoal cobra mesmo. Então, mais uma vez, Cris, pedi para colocar, né, essa questão do transporte para as crianças do bairro da Cooperativa, que tem o mesmo direito das crianças que moram na Vista Alegre, que moram na Várzea, eles também necessitam, aí, então, do direito do uso desse transporte escolar. A outra questão, né, até o Gabriel falou do esporte, parabenizar mais uma vez o Rafael Melo, né, pelo projeto do vôlei aí desse final de semana, que teve aí o campeonato, né, movimentou a cidade. A gente vê com o esporte, né, a corrida que o Gabriel tem feito aí com o pessoal, que eu fico acompanhando, o projeto do futebol. Então, o esporte, de fato, é muito importante aqui para a nossa cidade, e ele tem ganhado um certo peso, né, principalmente com as crianças. As crianças têm participado bastante desses projetos que estão sendo colocados. Tem o pessoal do CRAS, lá, judô, né, balé. Então, realmente, que isso não fique esquecido, né, que todo o recurso que tiver, que possa ser colocado nesse setor, que é um setor importante aqui para a nossa cidade, que tem ganhado uma certa força agora, né? A questão da água, que meus colegas já comentaram também, né? A gente não foi comentado o bairro da Pedra Preta, a Penha, né, que o Max falou no início da reunião. Então, são diversos bairros que têm sofrido com esse problema, e é uma questão desumana, né, que a gente vê, e que não é falta de cobrança, mas que, infelizmente, como o Gabriel falou, está na mão do executivo, né? Mas a gente tem buscado com os deputados recursos, a gente sempre está fazendo esses pedidos, né, para ver se vem uma verba, alguma coisa que possa estar ajudando de alguma forma. Mas a gente vê que chegou um caminhão-pipa aqui na cidade, o problema da falta de água permanece, o caminhão não sei para que ele está sendo utilizado, né? Então, Cris, colocar também se o caminhão está prestando esse serviço, né, ajudando aí as comunidades aí com essa questão da falta de água, porque tem o caminhão também que pode estar dando uma, né, ajudando de alguma forma, não é a solução do problema, mas pode estar ajudando. Então, para ver se ele está sendo usado, né? A questão que o Max falou da farmácia, né? Como ele falou, eu trabalho na farmácia, todo mundo sabe disso. E essa questão da farmácia popular, infelizmente, Max, a gente já tem, todas as farmácias particulares aqui têm o convênio, mas perderam. Estão todos com processo judicial, né, por questão de documento, alguma coisa que foi feita errada por parte das farmácias particulares. A única farmácia que não fez adesão é a farmácia Farmavida, que é a farmácia da Luciana, porque na época, quando ela abriu a farmácia, esse programa da farmácia popular não estava tendo mais adesão.
né, para farmácias novas. Mas as outras farmácias, todas tinham a farmácia popular, mas perderam por erro deles mesmo lá, com questão de documentação. E, se for verificado, vai verificar que todos eles estão na justiça tentando resgatar o programa, porque, de fato, como você falou, era uma saída para a população quando a gente tem esse problema, principalmente agora de final de ano, nós estamos com um problema assim grande lá na farmácia com a falta de medicamentos, não é mentira, né? A gente não esconde isso de ninguém, diariamente a população tem procurado a farmácia e nós estamos, de fato, com a falta de alguns medicamentos, mas não é por falta de pedido, e sim problemas com a indústria farmacêutica, mas que está sendo cobrado, né? As empresas são notificadas toda semana, né, sobre a falta, sobre o atraso nas entregas. Mas essa questão específica da farmácia popular, que é das farmácias privadas, infelizmente foi um problema que as próprias farmácias criaram e até agora eles não conseguiram resolver. Então, a única que não tem adesão é a Farmavida, que pode ser que consiga, né? Eles têm tentado também, segundo o Júnior, que é um dos proprietários, eles estão tentando aderir ao programa, mas não foi aberta a adesão para as farmácias novas, por parte do governo. Então, realmente, de fato, se algum deputado conseguir intervir, que eu acho um pouco difícil, porque são questões judiciais, mas se conseguirem, de fato, vai ser um grande benefício aqui para a nossa cidade. E o último assunto que eu gostaria de falar é a questão da festa do asilo, né, do Lar São Vicente de Paulo, que é esse final de semana. Então, pedir a ajuda aí dos nobres colegas, né, estarem presentes lá. Começa na sexta-feira, né, na sexta? Dia 7 e na quinta, né? Quinta-feira. Né, vai começar, vai ser lá mesmo próximo ao Lar São Vicente, então estão todos convidados, né? Quem puder estar participando, eu estarei lá junto com o pessoal, então quem puder estar presente, a gente vai estar lá dando uma ajuda lá para o pessoal. E a questão que o Fio falou do ofício sobre os salários já foi encaminhado, né? A gente falou aqui no início da reunião, o ofício foi enviado em nome de todos os vereadores sobre essa questão do reajuste salarial, que ainda não veio para a gente estar votando, né? Então a gente pediu essa urgência porque a gente tem prazo, né? Por questões eleitorais, aí ano eleitoral, então a gente pediu uma urgência também, Fio, nessa questão, tá ok? Pela ordem, senhora presidente. Só Ok. para completar, hoje mesmo de manhã eu liguei para a secretária de Educação, a senhora Zuleima, porque eu fui procurada por uma mãe lá na fisioterapia pela situação do ônibus, né? Por não poder levar as crianças do grupo e as crianças que moram no bairro Cooperativa para o grupo. Aí eu liguei e realmente, segundo ela, não tem a possibilidade. Então, assim, a gente poderia estar tratando desse assunto com o executivo, ver Sim. essa possibilidade, né? Que seja colocado as crianças no transporte. Porque para a gente que mora próximo, né? Eu que moro na rua de baixo do grupo, quando a gente chega lá no grupo com as crianças a pé, já chega suando, né? Imagina quem mora lá no bairro Cooperativa, nesses dias que estão, né? Está fazendo muito calor, principalmente no horário do almoço, né? Mas era só isso que eu queria comentar. Pela ordem, presidente. Pois não, Fio? Então, essa questão do ônibus é uma questão. Porque os horários não batem com os motoristas. Porque nesse horário que os alunos têm que ir para o grupo, eles estão todos para a zona rural, estão todos fazendo sua linha. Aí, o certo é, como entrou mais um ou dois motoristas lá, poder deslocar, Sim. fazer esse serviço. Eu acho que alguma solução Mas deve ter, né? Se tem o transporte, tem que ter um motorista, né? Os motoristas que estão lá agora já está tudo já dedicado à sua, A sua linha. à sua linha. E a questão do ônibus novo também, lá tá esperando o Renatinho emplacar ele para depois ele ser liberado para trabalho. Ah, ok. É que o pessoal vê o ônibus lá e eles logo, como eles estão esperando uma providência, né, sobre a questão do bairro, eles já acreditam que aquele ônibus vai ser disponibilizado para essa finalidade. E a gente sabe que infelizmente não vai ser. Então, por isso que já está sendo, né, tentando explicar aqui de alguma forma que vai depender da prefeitura, igual você falou, disponibilizar então um motorista, criar um horário para que essas crianças também possam ser atendidas. Porque se as outras crianças dos outros bairros, né, são atendidas, eles também têm o mesmo direito. Então aí fica injusto, né? A gente de horário mesmo, sim. que não tá batendo. Eles que têm que dar um jeito de achar um horário então para que essas crianças também possam ser de alguma forma motorista, né? atendidas, né? Alguém tem mais alguma coisa para questionar? Não? Então, dando continuidade, nesse momento faremos a votação da urgência para os projetos de lei número 6 e 7 de 2024.
Está em discussão a urgência dos projetos de lei. Vereadora Benilda, De acordo. Chamir, De acordo. Geisa, De acordo. Gabriel, De acordo. Max, De acordo. Luciano Dudu, De acordo. Luciano Fio, De acordo. Karen. De acordo. Agora está em única votação a urgência dos projetos de lei. Senhora Benilda, Aprovado. Chamir, Aprovado. Geisa, Aprovado. Gabriel, Aprovado. Max, Aprovado. Luciano Dudu, Aprovado. Luciano Fio, Aprovado. Karen. Aprovado. Então fica aprovada a urgência dos projetos de lei. Considerando a aprovação do pedido de urgência, fica o plenário convocado para uma reunião extraordinária logo após essa sessão, para a deliberação dos projetos. Faremos agora a votação do veto do Executivo ao projeto de lei número 27 de 2023, que cria o programa Espaço Fim de Semana e dá outras providências. De acordo com o regimento interno, a votação do veto deve ser secreta e por cédula de papel impressa. Por isso, neste momento, nós suspenderemos a reunião por alguns instantes para fazermos a votação. Ó. Retomando os trabalhos, eu gostaria de anunciar que nós tivemos nenhum voto para o sim ao veto e 9 votos para não ao veto. Então, diante do resultado, eu declaro que o veto foi rejeitado pelo plenário, devendo a matéria retornar ao Executivo para sanção. Passaremos agora para a deliberação do requerimento número 6, que é referente ao poço artesiano do bairro do Brejão, né, feito pelo nosso nobre colega Gabriel. Está em discussão o requerimento número 6. Vereadora Benilda. De acordo. Vereador Chamir. De acordo. Geisa. De acordo. Gabriel. De acordo. Max. De acordo. Luciano Dudu. De acordo. Luciano Fio. De acordo. Karen. De acordo. Agora está em única votação o requerimento número 6. Vereadora Benilda. Aprovado. Vereador Chamir. Aprovado. Vereadora Geisa. Aprovado. Gabriel. Aprovado. Max. Aprovado. Luciano Dudu. Aprovado. Luciano Fio. Aprovado. Karen. Aprovado. Então, fica aprovado o requerimento número 6. Não tem matéria da tribuna livre hoje. Então, considerações finais. Considerei a palavra aos vereadores para fazerem seu pronunciamento final. Antes de encerrar, quero convidar a todos para a próxima reunião ordinária, que será no dia 4 de março, às 19 horas. Vereadora Benilda. Ó, Aqui tá perdão, é dia 18 de março. Vereadora Benilda? só cumprimentar os nobres vereadores que estão aqui, né? Estamos todos aqui. Aos funcionários que também estão aqui. E também a todos que nos assistem pela rede social. Boa noite a todos. Boa noite. Vereador Chamir? Ida a fala da nobre colega vereadora Benilda. Boa noite a todos. Vereadora Geisa. Gostaria de desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres guerreiras do nosso município. O Dia das Mulheres se aproxima, dia 8 de março, sexta-feira. Desejar uma boa noite a todos. Fiel? Boa noite a todos. Marques? Boa noite a todos. Luciano Dudu. Boa noite a todos. Luciano Fio. Boa noite a todos. Karen. Boa noite a todos. Então, nada mais a tratar. Agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão. Boa noite. Boa noite.